A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Homem justo, reto e andava com Deus. Vocês sabem de quem eu estou falando? Noé. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 6. Vamos ver alguns versículos. Hoje vou dizer que não vai ser bem uma mensagem, vai ser mais um estudo, um pequeno estudo sobre a vida de Noé no tempo lá do dilúvio, no tempo da arca, da construção da arca. Verso 5: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Desse modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo a sua espécie, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isto será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Feche seus olhos um minuto. Obrigado, Deus, por tua palavra explanada aqui, ó Deus. Pedimos agora, Senhor, nos dá um entendimento da tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações nesta noite, ó Deus, e que seja feita a tua vontade neste lugar, ó Deus. Que possamos sair daqui cheios do teu Santo Espírito, Pai, e que ele venha falar conosco lá no profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto fala aqui que a maldade imperava na terra nos tempos de Noé. E a maldade imperava porque os filhos de Deus, ou os filhos que foram gerados de Sete, que era a linhagem justa de Adão, eles se misturaram com os filhos da terra, os filhos do mundo, que eram da geração de Caim, que era o outro filho de Adão, o filho que se perdeu, que matou seu irmão e que foi expulso da sua parentela e foi viver distante dos seus pais. É claro que surgiram aí
na descendência de Caim, filhos, filhas, e gerou-se essa geração que é considerada a geração do mundo. E a geração de Adão, através de Sete, também gerou filhos e filhas. E aqui no capítulo 6, logo os primeiros versos, depois os irmãos podem ler, dizem que os filhos de Deus, ou os filhos da geração de Sete, se uniram com os filhos da terra, com os filhos de Caim. E desta união não gerou coisa boa. Não podia ter gerado coisa boa, porque lá em Caim já começou toda a maldade. Caim, ele foi o primeiro assassino que nós temos na história do mundo. Ele já tinha a maldade dentro dele. E o que ele poderia passar para a sua geração, que não fosse uma coisa má? Era o que ele tinha aprendido, era o que ele tinha vivido, e era o que ele levou com ele quando saiu da presença dos seus pais. Sete, porém, que era o outro filho de Adão, ele tinha aprendido com Adão e com Eva. Apesar de eles terem caído, terem errado, ele tinha aprendido a fazer a vontade do Senhor. E através dele nasceu uma nova geração de homens que seguiam e faziam a vontade de Deus. Mas chegando nesse momento aqui, com esta união dos filhos de Deus e dos filhos da terra, que as coisas não andaram bem. O homem começou a ser mal e cada vez pior. E chega um momento aqui que Deus, na sua infinita sabedoria, se arrepende, se entristece de ter de ter feito o homem, de ter criado o ser humano. O verso 6 e 7 que nós lemos diz que Deus decidiu destruir toda a terra e tudo que havia na terra. Nós temos aqui então que Deus não tinha a intenção de salvar o homem nesse momento. Deus tinha a intenção de destruir. Repita: destruir. Destruir. Porque a maldade era grande demais. Era muita. Mas eu pergunto, quem era Noé nessa história? O que Noé tem a ver com essa história de Deus querer destruir o mundo? O que Noé tinha de diferente que Deus, apesar de querer destruir o mundo, se dirige até Noé e fala novamente a Noé: olha, Noé, eu quero destruir o mundo, eu quero acabar com o ser humano, quero acabar com tudo que eu fiz, com todas as coisas que tem fôlego, eu quero destruir. Mas aí o texto diz que Noé achou graça nos olhos do Senhor. Provavelmente, se os irmãos pensarem um pouquinho, o que deve ter acontecido deve ter sido o seguinte: Noé deve ter conversado com Deus e naquele momento colocado a seguinte situação: Senhor, o Senhor vai destruir tudo realmente? Todas as coisas? Não vai permanecer nada do que o Senhor fez? Nada que o Senhor fez é bom? Provavelmente esse achar graça de Noé diante do Senhor tenha sido alguma coisa parecida com isso. Talvez não sejam essas as palavras, mas talvez seja isso que Noé achou diante do Senhor. O texto nos diz aqui no verso 9 que Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Ele era de uma linhagem de homens que andaram e cumpriram a vontade de Deus. O seu nome significa repouso. Diga: repouso. Repouso. Ele era bisneto de Enoque, que foi um homem que andou com Deus de uma forma tão íntima que ele viveu 365 anos na terra e ele não passou pela morte, ele não provou a morte. Deus o tomou para si. Isso está lá em Gênesis capítulo 5, versos 23 e 24. Mas Noé também era neto de Matusalém. Foi um homem que teve a vida mais longa na face da terra que nós temos registrado em história.
ele viveu 969 anos. E por ele ter vivido tanto tempo, eu acredito que era muito difícil ele não ter andado com Deus. Era muito improvável que ele tenha se perdido nos caminhos do Senhor. E Noé também era filho de Lameque. E Lameque, ele teve como pai a responsabilidade de abençoar o seu filho. Gênesis capítulo 5, verso 29 diz o seguinte: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor a amaldiçoou. Então nós vemos aqui que Lameque, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, viveu 777 anos na face da terra e abençoou Noé. Aí nós podemos pensar assim: já no tempo de Lameque, quando Lameque abençoa Noé, as coisas já não estavam muito boas? Provavelmente, tudo isso que Noé estava vivendo naquele momento que Deus se achega a ele, já estavam vindo de alguns tempos, para que Lameque o abençoasse e diga: ó, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Olhe bem, quer dizer que já vinha aquele peso de coisas erradas, de corrupção, do homem ser mau, ela já estava vindo há algum tempo na face da terra, para que chegasse esse momento e Lameque abençoasse o seu filho, para que o seu filho pudesse ser o consolador naquele momento, que é o que o texto diz aqui. Então nós podemos observar que esses homens todos viveram muitos anos na face da terra. Hoje, quando nós chegamos, ou quando as pessoas chegam aí aos 90, 100 anos, nós já imaginamos: nossa, como essa pessoa viveu muito. Viveu bastante essa pessoa. Agora imagine, irmãos, nessa época aqui, viver 700, 900, 969 anos. Quase um milênio. Hoje nós vivemos quase um século e achamos que é muito. Aquele tempo era quase um milênio. E eu creio que, se Deus desse mais tempo àqueles homens, eu acredito que eles queriam viver mais ainda, porque muito eles faziam para as coisas que o Senhor tinha de desígnio na vida deles. E eu, lendo o texto, vi que como Noé não foi diferente. Noé foi um homem que ele viveu 950 anos. Se a gente for ver aqui pelos textos bíblicos, eu não encontrei outro que vivesse mais do que Noé, além de Matusalém. Matusalém 969, Noé 950. Eu não procurei, não achei nenhum outro relatado, pelo menos na Bíblia, que vivesse mais do que Matusalém e Noé. Agora imaginem a situação que Noé se encontrava neste momento que nós vemos o texto. Deus chega para ele, conta para ele essa história de toda a maldade, mostra para ele tudo o que está acontecendo na terra, e diz a ele: ó Noé, é o seguinte, faz aí uma arca, e eu vou dar as medidas específicas, você vai ter que separar o andar de baixo, do meio, de cima, porque eu vou trazer aí animais, todos diante de você, um casal de cada um. Não fala que eram 2 machos ou 2 fêmeas de cada espécie, não, era um macho e uma fêmea, para que eles pudessem continuar a sua linhagem, cada um a sua espécie, para que pudesse continuar aquilo que Deus tinha criado. Mas Deus não queria que fosse mais do que aquilo. Não era necessário ser mais do que um casal para que aquilo acontecesse novamente, para que Deus fizesse tudo acontecer novamente. E o que nós podemos ver então na vida de Noé, para que ele fosse chamado, e não outro homem qualquer, ou então que Deus apenas destruísse tudo e começasse tudo de novo lá do barro, como ele fez com Adão. Deus podia fazer isso, Deus tinha poder para agir novamente desta forma. E por que Deus não fez desta forma? Eu creio, irmãos, que Deus não agiu desta forma porque Deus já tinha feito o ser humano de uma forma perfeita. Lá no comecinho de Gênesis, ele fala que fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então imagine, irmãos, se Deus fez o homem
à sua imagem e à sua semelhança, Deus não errou em fazer o homem. O homem foi feito de forma perfeita. E quando chega esse momento aqui, a Bíblia fala que Deus se arrepende, ou que Deus se entristece de ter feito o homem. Eu não creio que Deus, aqui, esse arrependimento aqui mencionado, que tenha sido falar assim: olha, eu não devia ter feito nada. Eu acho que não foi isso que Deus pensou. Eu acho que foi aquele momento assim: como eu estou triste, porque eu fiz o homem de uma forma perfeita, mas o homem não me dá ouvidos. Eu acredito que esse tenha sido o arrependimento que Deus teve nesse momento. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus não é homem para que se engane, e também não é homem para que se arrependa do que ele faz. Agora eu pergunto então novamente: por que Noé foi chamado então para ter essa tarefa, ou para cumprir essa tarefa? O verso 9 que nós lemos diz que Noé era justo, íntegro e andava com Deus. Essas são 3 características que Deus encontrou em Noé. Aí eu pergunto: não havia mais ninguém na face da terra que tinha essas características, que também poderia realizar a obra que Deus tinha a fazer, que fez através da vida de Noé? Eu creio que não. Eu creio que não. Porque o que o texto fala aqui é que Deus queria destruir tudo. Tudo. E ele achou na vida de Noé um homem justo, íntegro e que andava com ele. Amém. Aí eu digo para você: ser íntegro é ser perfeito, é ser completo, é ser inteiro. E nós sabemos que isso somente Deus é perfeito. Mas nós, seres humanos, nós podemos ser perfeitos quando nós buscamos esta qualidade em Deus. Por nós mesmos, jamais nós vamos ser perfeitos. Deus é. Mas Noé também era justo. Ser justo é ser correto, é ser leal, é ser aquele que busca por retidão e justiça em tudo que ele faz. Não é em algumas coisas, ou em alguns momentos, ou em algumas situações. Não, é em todas as coisas. E o mais interessante é que justiça também é um atributo de Deus. Nós, seres humanos, também por nós mesmos, não somos justos. Nós queremos a justiça nossa, para que as coisas sejam feitas da nossa forma. Mas a justiça de Deus ela é diferente. Ela não é da forma que nós pensamos. Ela é de uma forma verdadeira, real. É uma forma que nós não medimos, não tem como medir com os nossos olhos humanos. E a terceira qualidade é que ele andava com Deus. O que nós podemos entender que andar com Deus é ser obediente à vontade de Deus, é ouvir a voz de Deus em todo o tempo, é ser verdadeiro com as coisas que nós fazemos, é não nos deixar se corromper com as coisas deste mundo. Isso é andar com Deus. Um homem que anda com Deus, ele não se preocupa com as coisas que o mundo apresenta, porque para ele aquilo não tem valor, aquilo para ele não faz nenhum sentido, porque faz parte do mundo, e ele sabe que ele não faz parte do mundo, e não fazendo parte do mundo, ele não quer as coisas do mundo para a sua vida. Isso é o que nós podemos ver que Deus viu na vida de Noé. Noé ele foi obediente à voz de Deus, e também foi um homem muito paciente. Olha que mais uma qualidade, não está no texto, mas é uma qualidade que nós vemos nas entrelinhas do texto. Ele foi paciente, porque imagine, irmãos, a situação que Noé estava. Noé foi chamado por Deus para construir uma arca. Isso não se faz da noite para o dia, demora-se algum tempo. E quando Noé estava construindo aquela arca, que demorou muitos anos para ser construída, imagine a situação, ele lá com o martelinho, batendo as madeiras, chega um e fala: "Ô Noé, para com isso, o que você está fazendo aí? Deixa de ser maluco, que doideira é essa? Como construir esse monumento, essa coisa enorme aí, para quê?
E ele falava: olha, se arrependam, Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai mandar um dilúvio. Aí vocês imaginam, dilúvio, mas o que é dilúvio? Hoje vocês todos sabem o que é dilúvio, mas naquela época não havia caído ainda uma gota de chuva sobre a terra. Eles não sabiam nem o que era chuva. Que a palavra de Deus diz que Deus mandava o orvalho pela manhã para que as hortaliças, que as árvores, que elas pudessem ser lavradas, vamos dizer assim. Não caía, regadas, não caía chuva. Eles não sabiam nem o que era chuva. Imagina a situação então. Deus fala assim: olha, vou mandar tanta água do céu que vai inundar, mas vai cair tanta água que vai acabar com o ser humano. E Noé obedeceu. Chegou naquele momento e falou assim: olha, se arrependam. Deus está dizendo que vai cair a água, que vai encher tanto isso aqui, que vai subir, e vai ser mais alto que a montanha maior. Vai ser mais alto que a montanha. E Deus vai acabar com tudo. Você ainda tem chance. Olha, eu estou construindo esse barco aqui, essa embarcação aqui, para salvar a humanidade. E os homens: para com isso, não é? Porque chover, vai cair água como? Isso aí nunca aconteceu, vai ser agora que vai cair água? Não vai. Não vai ser agora. E o texto fala que quando Noé tinha 500 anos, nasceram seus filhos. E o chamado de Deus aqui nesse momento, Noé já tinha mais de 500 anos, porque seus filhos já eram nascidos. A Bíblia não relata com exatidão quanto tempo Noé, ou quando Noé começou a construir a arca e quanto tempo ele levou. Mas diz que quando ele tinha 600 anos, ele entrou na arca. Ou seja, dos 500 anos de idade, quando nasceram seus filhos, até os 600 anos, quando ele entrou na arca, a arca foi construída. Foi o tempo que Noé teve para construir esta arca, madeira por madeira, batidinha por batidinha que ele dava, foi construindo, trazendo ali o betume para fazer ali a parte de fora, a parte de dentro, revestir todo, deixar exatamente como Deus queria que a arca ficasse. E essa arca não era pequena, irmãos. Ela tinha 130 metros de comprimento. Imaginem só, um terreno normal hoje de uma casa é de 25 metros de comprimento aproximadamente. Então daria uma média de 5 terrenos, um pouco mais até, de comprimento nesta arca. E tinha 22 metros de largura, mais ou menos 2 terrenos de largura, um pouquinho mais. E a arca ainda tinha 13 de altura. Imaginaram, irmãos? Um prédio de aproximadamente 4 andares, um pouquinho mais. Olha o tamanho dessa construção. E Noé construía ele, os filhos, a sua esposa e as mulheres dos seus filhos, que faziam parte da família aqui que Deus chamou. Agora imagine a situação. Noé provavelmente, quando começou a construir essa arca, estava sozinho com sua esposa e seus filhos ainda pequenos. Provavelmente seus filhos ali puxando ali a túnica de Moisés, de Noé. A gente quase sempre confunde Noé com Moisés, né? Então Noé ali sendo puxado, vinha um: pai, brinca comigo. Não, filho, eu estou construindo. Aí vinha outro: pai, vamos jogar bola. Não, filho, eu estou construindo, eu preciso acabar, eu preciso terminar meu trabalho. Deus já me chamou, eu preciso acabar esse trabalho. Imagine a situação. E aqueles meninos foram crescendo, ali vendo o pai obedecer, sem saber a quem, mas o pai estava obedecendo, e o pai ensinando eles dia a dia. E aqueles meninos cresceram, até o momento que eles começaram a ajudar o pai ali na construção da arca. E esses meninos foram crescendo mais, se desenvolveram, se tornaram homens. Claro, conseguiram as suas esposas, acharam as suas esposas, e trouxeram essas esposas para fazer parte da família. E é claro que provavelmente elas também foram ensinadas ali, no que Noé passava para os seus filhos, para a sua esposa, e foram aprendendo. Aí eu chego a você e eu pergunto: Deus chamou os filhos de Noé para alguma coisa? Ou Deus chamou Noé? Deus chamou Noé. Deus não chamou os filhos de Noé. Aí eu pergunto para vocês:
E por que então os filhos receberam esse direito de fazer parte ali daquela embarcação, de também entrar junto com Noé e sua esposa na arca, os filhos e as suas esposas? Porque se nós observarmos bem a linhagem de Noé, lá do seu bisavô, seu avô, seu pai e ele, todos receberam orientação do Senhor, todos seguiram a orientação do Senhor. E lá nos primeiros textos que nós lemos, no começo da Bíblia, diz que o ensino era passado de pai para filho. O pai aprendia com o seu pai e passava para o filho, e assim sucessivamente. Então a conclusão que nós chegamos é que aqueles homens, filhos de Noé, aprenderam exatamente o que Noé estava aprendendo de Deus na vida deles. E por esse motivo eles também receberam o direito, porque a Bíblia não fala que eles eram justos e íntegros e que andavam com Deus. A Bíblia não menciona sobre eles, mas a Bíblia menciona que Noé era um homem íntegro, justo e andava com Deus. E com certeza ele estava passando isso para os seus filhos. E com certeza estava passando também para suas noras, que vieram morar com ele, porque era o costume da época, as filhas irem morar com o sogro, porque os filhos moravam com os pais. Então eles vinham morar junto, aprendiam aquilo que os pais ensinavam aos filhos. Então nós chegamos à conclusão que eles receberam esse direito de estar ali na arca também, porque eles aprenderam com Noé, que era justo e íntegro e andava com Deus. Olha, irmãos, imagine a situação que Noé deve ter passado naqueles longos anos. E para a gente chegar numa situação como Noé, nós temos que ser alguém preparados para aquele momento, alguém que foi separado para aquela tarefa. Porque se você não for separado, você não consegue nem começar a tarefa que Deus tem para você. Ser separado é ser santificado por Deus. Nós usamos muito a palavra santo, santo. O significado de santo é ser separado para uma tarefa que Deus tem na sua vida e se dedicar àquela tarefa. Isso é ser santo. Quando nós fomos chamados, todos fomos santificados para o chamado que Cristo tem nas nossas vidas. Todos somos santos. Paulo relata: sejam santos como eu sou santo. Não é aquele santo de se pôr num altar, o santo de barro que fica lá penduradinho lá. Não é esse santo. Mas é o santo separado das coisas do mundo, separado daquilo que é desagradável a Deus, daquilo que não faz parte do reino de Deus. Isso é ser santo. E aqui nós podemos ver que Noé era um homem santificado, um homem santo. Ele era diferente de todos aqueles homens que tinham a maldade do mundo no seu coração. E Noé, ele teve a coragem e a fé de cumprir a vontade de Deus. Nós já falamos, imagine, irmãos, numa geração que ninguém sabia nem o que era chuva, e ele estava dizendo que ia cair água até inundar a terra. Quer mais fé do que isso? Pensa bem, eu vou chegar para os irmãos e falar: irmão, amanhã vai cair fogo do céu. Elas vão falar: mas nunca caiu. O que vai ser agora? Provavelmente vocês vão falar isso, mas ali nunca tinha caído uma gota de chuva. E ele chega para os homens e fala: olha, vai vir chuva aí. Quer mais fé do que isso? E com ousadia, porque ele não falou vai cair chuva, ficou de bracinho cruzado esperando, não. Ele falou: olha, vai cair chuva e eu estou preparando aqui. Estou preparando a arca porque Deus mandou, eu vou fazer, porque é melhor obedecer. Eu não quero ficar no meio dessa água toda, não. E entre o dia que ele foi chamado, lá quando estava com 500 anos, quando nasceram seus filhos, até a entrada da arca, foram mais ou menos 380 dias, aproximadamente. Desde o dia que ele começou a construção, que ele entrou na arca, ele ficou na arca por volta de 380 dias. Agora imagine a situação de Noé dentro daquela arca. 8 pessoas apenas
num tamanho aproximado de 37 mil metros cúbicos, que era o que tinha aquela arca. 8 pessoas para tomar conta daquilo. Imagina. Muitas vezes a gente vem limpar a igreja aqui, que não dá 10% desse tamanho talvez, e a gente tem uma dificuldade tão grande, e às vezes estamos em 6, 7, 5, 10, e temos uma dificuldade tão grande para limpar um pequeno espaço para um dia. Imagine eles que ficaram aproximadamente 380 dias. 8 pessoas. 8 pessoas. E imagine, irmãos, tratar daqueles animais. Eu creio que não eram animais fáceis. Pensa bem, leão, elefante, cobras, lagartos, tantos animais ferozes. Aí os irmãos podem pensar, mas nenhum deles atacava Noé, a família? Eu creio que não, porque a Bíblia fala que lá no começo dos tempos nós tínhamos domínio sobre os animais. E eu creio que Deus deu essa ousadia na vida de Noé, para que ele tomasse conta ali sem ter problema nenhum com nenhum daqueles animais. E sabe o que é interessante? A Bíblia não relata aqui, a Bíblia não fala nada sobre isso, que nenhum animal se perdeu. Não fala isso. A Bíblia fala que passado o tempo de todo aquele dilúvio, todos os animais saíram da arca, cada um com seu par, e foram viver sua vidinha, foram frutificar novamente a terra. Olha que coisa interessante, irmãos. Agora olhe bem que no tempo que eles ficaram na arca, tratar daqueles animais, dar cada um a sua comida devida, porque eles não podiam comer qualquer coisa, tinha comida certa para cada animal. Deus deu sabedoria para cada um deles tomar conta daqueles animais. Mas tomar conta dos animais, da comida, talvez não seja a parte mais difícil naquele momento. Imagine limpar toda a sujeira que aqueles animais faziam. Como devia feder dentro da arca. Qual foi a situação? Imagine, irmãos, a situação que eles passaram como homens e mulheres dentro daquela arca. Imagine a situação, irmãos. E hoje muitas vezes nós chegamos à igreja, sentamos, às vezes chega uma pessoa do nosso lado, às vezes, deixa eu sair daqui que o cheiro não está muito bom. Muitas vezes nós agimos assim, com o nosso semelhante. Lá não eram semelhantes, eram animais. E eles viveram por aproximadamente 380 dias com aqueles animais. Então imagine, irmãos, a situação. Aí os irmãos podem estar pensando, mas onde ele quer chegar com toda essa história, com toda essa vida que Noé presenciou? O que tem a ver com os nossos dias? O que tem a ver com as coisas que nós passamos hoje? Irmãos, o texto de Gênesis capítulo 8, verso 20, diz que a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi edificar um altar ao Senhor. Quando eles edificavam um altar lá no Velho Testamento, eles tinham 2 motivos para edificar um altar. O primeiro deles era de sacrifício para pedir perdão por seus pecados. E o segundo era de dar graças ao Senhor. Quando eles estavam agradecidos por alguma coisa que o Senhor tinha feito, eles levantavam um altar em agradecimento ao Senhor. E ali eles imolavam um animal para que o sangue escorresse. E aqui mostra o texto de 8:20, Gênesis 8:20, que Noé edificou um altar. Foi a primeira atitude que ele teve assim que ele saiu da arca. Imagine, irmão, se nós estivéssemos naquela arca, talvez a primeira coisa que a gente queria quando saísse daquela, tchau, não quero distância desse cheiro, não aguento mais. Não aguento mais. Ele não. Ele edificou um altar. E aqui, para nós já chegamos ao final da nossa palavra. O dia que nós vivemos hoje, os momentos que nós vivemos, não é diferente daquela época de Noé. Nós vivemos em momentos de impiedade, de injustiça
pelos homens. Os homens querem ser detentores da verdade, colocam as suas falácias e diz que aquilo é a verdade. E nós temos que seguir aquilo, não importa o que aconteça, porque aquilo é a verdade. Muitas vezes contra a palavra de Deus, totalmente contra aquilo que Deus tem ensinado dia a dia na sua palavra. Paulo já declara lá em Romanos, seu primeiro capítulo, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de invejas, homicídio, discórdias, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. É diferente do que nós temos ouvido hoje? O que Paulo falou há 2000 anos atrás? É diferente do que nós lemos lá nos tempos de Noé? Não é. Nós vivemos esse momento que as coisas que são erradas parece que são certas, e as coisas que são certas parece que são erradas. Nós ouvimos as pessoas dizer: ah, mas essa é a sua verdade, essa não é a minha verdade, não é o que eu penso. Hoje tudo é relativo. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, e vamos viver. Isso é o que nós ouvimos hoje. E eu penso que não era diferente lá na época de Noé. Enquanto Noé estava lá batendo um martelinho na arca, alguns devem ter chegado para ele e falado assim: para com isso, Noé, isso aí é o que você está pensando. Você acha que existe algum Deus lá em cima para falar com você? Para com isso. Muda de vida, meu. Você está construindo um negócio aí que vai virar aí um museu aí que... água, aqui vai cair água onde? Nós ouvimos isso hoje das pessoas quando nós falamos que Jesus está às portas. Jesus está chegando. Não vai demorar. Está pertinho a volta de Cristo. E nós ouvimos: esse é o seu modo de pensar. A Bíblia não fala quando vai ser. Você está falando aí que Deus está voltando, mas a Bíblia não fala. Realmente a Bíblia não fala quando Jesus vai voltar. A Bíblia fala que Ele vai voltar. E como lá no começo Noé construiu a arca com fé que vinha a chuva, nós temos que pregar com fé que Jesus está chegando. Amém. Isso é o que tem que estar na nossa vida, como homens íntegros, justos e andando com Deus em todo o tempo. A nossa fala não pode ser diferente dessa. Ah, porque o mundo diz. Não importa o que o mundo diz. Ah, mas a igreja... Não importa o que a igreja lá está pregando. Não importa. Importa o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus tem que ser o meu alvo. Tem que ser aquilo que eu creio. Ah, mas o pastor tal... Não importa o que o pastor tal está ensinando. Não importa. Importa o que a Bíblia diz sobre isso. Eu creio na Bíblia. Eu creio que a Bíblia é o meu alvo. A Bíblia é o meu fundamento. A palavra de Deus é o meu fundamento. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Quando? Não importa. Eu creio que Ele vai. Quando? Cabe a Ele. O que cabe a mim? Fazer como Noé. Bater o martelinho e construir a arca. Para que venha a chuva, que venha o dilúvio, e que eu esteja preparado para entrar nesta arca. Eu quero estar na arca que Deus já preparou para a minha vida. Você quer? Você quer estar pronto para quando terminar a arca e Deus falar: pode entrar? Você está lá puxando até a esposa do lado, né? Vamos, minha esposa, é o casal. Puxando os filhos como fez Noé. Eu quero viver esse momento. E se Jesus chegasse hoje, se Deus chegasse hoje para você e falar assim: eu quero que você prepare a minha arca agora.
o que você diria? O que você diria para o Senhor? Você começaria rapidamente a preparar a arca? Ou você talvez criaria alguns momentos de dúvidas na sua cabeça? Será que a sua atitude seria pronta, rápida em começar, sem fazer perguntas ao Senhor? Apenas obedecer? Mesmo que as pessoas tivessem, para com isso, não vai dar nada isso, para. O que você faria hoje? Mas eu vou deixar você tranquilo. Deus não vai fazer isso com você. Porque Deus já fez. Deus já fez por você. Ele já mandou Jesus para cumprir isso. Você não precisa mais preparar a arca para ninguém entrar. Você não precisa construir nenhuma arca para ninguém entrar. Jesus já foi mandado para ser essa arca, para ser o caminho que vai levar as pessoas de volta a Deus. Fica tranquilo, fica tranquilo. Apenas ande com Deus. Agora é claro, nós não devemos aceitar as coisas e ficar de bico calado. Está tudo bem? Deixa as coisas acontecer, está tudo bem. Não está não. Nós como povo de Deus, nós temos a verdade de Deus nas nossas vidas. E nós temos que levar esta verdade de Deus às pessoas. O nosso trabalho hoje não é construir a arca, mas é fazer que as pessoas entrem na arca. É fazer com que as pessoas reconheçam Jesus e se arrependam. Lá não fizeram isso no passado. Somente Noé, a esposa e seus filhos e esposas entraram na arca. Mas hoje a arca ainda cabe muita gente. O céu está aberto. O céu está pronto para receber pessoas. Ele quer receber você, Ele quer receber a mim, Ele quer receber as pessoas que se entregarem a Ele. E para isso nós temos que buscar santidade e retidão na nossa vida. Pedro escreveu: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Está em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 11 ao 15. Então observe bem aqui, nós temos que ficar parados, irmãos, cruzar os braços, esperar a volta de Cristo? Não, nós não temos que fazer isso. Noé não fez, Noé agiu. Nós não temos que fazer, temos que agir. Não temos que ficar parados, esperando. Jesus vai voltar mesmo, já estou aqui, já sou salvo, está muito bom. E as pessoas se preocupem cada um com a sua vida. É isso que a Bíblia ensina? É isso que a palavra de Deus ensina para as nossas vidas? Não, não é isso. A Bíblia fala aqui que nós temos, olha bem aqui, verso 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Você sabe o que é esperar e apressar a vinda? É ter a paciência, porque nós já somos salvos, fé que Ele vai voltar. Mas apressar a volta dele significa que nós temos que mostrar às pessoas que ainda não conhecem, para que Ele volte. Isso é apressar a volta de Cristo. Eu só vou conseguir que Jesus volte rápido, ou de forma rápida, se nós apressarmos a volta de Cristo. Nós não sabemos quando vai ser, mas eu posso contribuir com essa volta. E é isso que a palavra de Deus deixa para nós esse dia. Nós não precisamos mudar o mundo. Não queira mudar o mundo, porque a Bíblia fala que o mundo jaz o maligno, vai continuar as coisas ruins no mundo. Não queira mudar o mundo. Não procure. Porque estão falando isso, somos cristãos, temos que mudar isso. Nós não temos que mudar nada. Deixa o mundo é o mundo. Nós não temos que mudar o mundo.
nós temos que mudar a nós mesmos e não querer o mundo nas nossas vidas, na nossa casa. Ah, por que estão fazendo isso? Deixa fazer. Deus é maior. E se preocupe em mudar a sua vida diante do Senhor, para que aquilo que está sendo feito no mundo não influencie a sua vida, de deixar os caminhos do Senhor, de procurar que aquilo tenha mais valor na sua vida. Isso é o que nós temos que nos preocupar. Nós temos que preocupar sim em mostrar Jesus para as pessoas, aquele Jesus que salvou a sua vida, que salvou a minha vida, nós temos que levar para o mundo. E essa deve ser a nossa preocupação, não com o que o mundo está fazendo, não importa o mundo, importa que Jesus mude a vida das pessoas, e que outras pessoas também tenham o direito de ir ao reino, e serem levadas ao reino. Novos céus, nova terra, onde habita a justiça de Deus. Não é a justiça do homem, não é a minha justiça, não é a sua justiça, a justiça de Deus, que é perfeita para as nossas vidas. Isso é uma alegria muito grande para nós meditarmos na palavra de Deus e saber que Deus tem essas promessas para as nossas vidas. Ele cumpriu lá atrás, Ele cumpriu no decorrer de toda a sua palavra, e Ele continua cumprindo hoje. Cada uma das suas palavras são cumpridas. Isso é o que nos deixa mais alegre em meditar cada vez mais a sua palavra, saber que Ele cumpre as suas promessas, e que Ele nos dá os meios para que nós possamos cumprir também o chamado que Ele fez para cada um de nós. Ele chamou você, cumpra. Não é o que eu mando, é o que Jesus tem para a sua vida. Jesus tem um chamado para a sua vida. Ele quer cumprir na sua vida. O que Ele falou para você, Ele não falou para mim. Talvez o meu chamado seja diferente. Cada um de nós temos um chamado. Deus chamou cada um de nós. Por isso nós estamos aqui. Cumpra o seu chamado. Talvez seja lá bater um martelinho, como Noé. Talvez seja de vir limpar a igreja. Se o seu dom está nisso, todas as semanas você tem prazer, é o seu chamado. Se o seu chamado é estar aqui à frente para pregar, venha pregar. Se o seu chamado é cantar, tocar no instrumento, é o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Você cumprir o seu chamado, você vai prosperar naquilo que você fizer. É o que a palavra diz. Não tente cumprir o chamado do outro. Você não vai conseguir. Você não vai cumprir nada tentando fazer o que o outro foi chamado. Mas cumpra o seu chamado. E assim nós vamos fazer a vontade de Deus para as nossas vidas, como fez Noé com toda a sua família, e foram salvos de toda aquela água. Imagine-nos, era água que não acabava mais. A Bíblia relata que foram aproximadamente 13 metros acima da maior montanha. Imagina quanta água. E Deus está chamando a gente para sair dessa água. Baixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Obrigado, Deus, porque estamos aqui na Tua casa, Pai, reunidos em Teu nome, Pai, e sabemos que a Tua presença se faz neste local, Pai, porque a Tua palavra diz que onde existirem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. Obrigado, Senhor, por Tua presença, Pai, e obrigado por Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz nas nossas vidas, Pai, e pedimos, ó Deus, como o Senhor fez na vida de Noé, preparando aquele homem, preparando a sua família, Deus, para uma coisa muito maior do que eles imaginavam, Deus. Pedimos, Senhor, prepara cada um de nós também, Deus. Muitos de nós ainda não sabem, ó Deus, qual é a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Por isso eu peço, Deus, fala, Senhor, ao coração de cada um. Ministra, Senhor, aquilo que está no Teu coração, ó Deus, o Teu chamado, Senhor.
Que possamos fazer a Tua vontade, Senhor, para que essa igreja cresça, Pai, não apenas em número, ó Deus, mas também em conhecimento e em graça, Senhor, que vem do Teu trono, ó Pai. Nos ensina a cada dia, Pai, nos dá qualidade de vida diante do Senhor, ó Pai. Que possamos ser chamados como Noé, Pai, homem justo e íntegro, Pai, que anda ao Seu lado, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Usa esta igreja, Pai, usa cada um de nós, Pai, para que possamos, ó Pai, como um corpo, crescer, ó Pai, como temos aprendido semanalmente, ó Deus, que não queremos fazer, Pai, aquilo que o outro foi chamado para fazer, ó Pai, mas que façamos aquilo que nós fomos chamados, ó Pai, porque a Tua palavra diz que naquilo que fomos chamados, nós vamos crescer, ó Pai, vamos progredir, ó Pai, e vamos fazer o Teu corpo ser edificado, ó Deus. Usa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Usa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Continua falando conosco, Pai. Continua falando, Pai, porque queremos, ó Pai, continuar ouvindo a Tua voz dia a dia, Pai. Esteja conosco, Pai, em todo o tempo, Pai. Oh, Santo Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém, Senhor.